Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Na história que nós vamos contar para as crianças nesse final de semana, nós vamos ensinar para elas que Deus tem prazer em nos perdoar. Mesmo quando nós desobedecemos ao Senhor, Ele continua nos amando. E quando nos voltamos para Ele, Ele tem prazer em nos acolher e nos perdoar. A história vai falar aquele episódio de quando o povo fez um bezerro de ouro para adorar esse bezerro no lugar de Deus. E nós vamos dar a ideia para as crianças de um contrato quebrado. Então prepare essas duas coisas como ilustração da história. Aqui eu preparei um papel em branco, onde eu escrevi contrato e coloquei embaixo o espaço para assinatura. Você vai mostrar para as crianças o contrato no momento da história. E também uma corrente, faça uma corrente de papel, é simples de fazer, porque nós vamos mostrar para as crianças que quando desobedecemos a Deus, é como se quebrássemos o contrato ou quebrássemos o elo de uma corrente, ok? Outra dica também que eu acho legal, se você quiser, é você colocar um pano na cabeça representando o povo hebreu, representando o povo que saiu do Egito. Esses elementos, na hora da história, vão chamar a atenção da criança e fazer com que ela preste atenção durante toda a contação da sua história, ok? Vamos lá então? Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vocês sabiam que quando uma pessoa vai fazer algum tipo de negócio, ela assina um contrato? Sim, é isso mesmo. Por exemplo, quando uma pessoa vai vender uma casa, geralmente as pessoas assinam um contrato de compra e venda. A pessoa que compra e a pessoa que vende assina esse contrato. Se você, por exemplo, for trabalhar em uma empresa, você também vai assinar um contrato dizendo que você concorda com as regras daquele lugar. A história de hoje fala sobre um contrato quebrado. Como assim um contrato quebrado? Sim, porque quando uma pessoa assina esse contrato, ela está dizendo que ela concorda com as regras do contrato. E quando a pessoa não cumpre alguma das regras, é como se ela quebrasse esse contrato. A história de hoje fala sobre um contrato quebrado e sobre um homem que amava tanto a Deus que fez com que Deus mudasse de ideia. Isso mesmo, vamos ouvir a história? Vocês se lembram que quando os israelitas deixaram o Egito, Deus começou a guiá-los pelo deserto em direção ao lugar prometido. Deus tinha muitos planos para aquele povo, mas aquele povo precisaria obedecer a Deus. Moisés era o líder do povo e Deus tinha grandes planos para eles, se eles seguissem as ordens de Deus. Mas olha, não era nada fácil lidar com o povo de Israel. Eles estavam sempre duvidando da bondade de Deus e qualquer coisa já era motivo para falarem mal do líder de Moisés. Deus havia proposto para eles um contrato. Sim, exatamente. Nesse contrato, Deus disse que os abençoaria muito. Deus tinha planos maravilhosos para eles, mas eles deveriam obedecer às regras do contrato. Se obedecessem a Deus, Deus faria deles uma nação muito feliz, muito saudável e muito abençoada. E o povo, então, ao receber aquele contrato, eles aceitaram. É como se tivessem assinado o contrato. Mas sabe o que aconteceu? Pouco tempo depois, Moisés precisou ir ao Monte Sinai para falar com Deus. E o povo ficou ali alguns dias sozinhos. Sabe o que eles fizeram? Quebraram o contrato. Sabe como? Eles fizeram um bezerro de ouro. Isso mesmo. Sabe quando você faz bichinhos com massinha de modelar? Eles fizeram um bezerro grandão de ouro para adorar no lugar de Deus. Que coisa triste. Quando eles fizeram isso, eles fizeram, sabe o quê?
quebraram o contrato entre eles e Deus. Quando Moisés desceu do Monte Sinai e viu o que estava acontecendo, Moisés ficou muito triste. E Deus também ficou muito, muito triste. E o Senhor Deus disse para Moisés que o povo havia quebrado o contrato com ele. E por isso, então, apenas Moisés agora receberia as bênçãos prometidas do Senhor. Moisés amava aquele povo. E Moisés sabia que Deus, o nosso Pai, também amava aquele povo, mesmo sendo tão incrédulos e tão desobedientes. Moisés apelou a Deus para que desse ao povo uma segunda chance. E Deus, por amor a esse povo, fez isso. Olha só o que está escrito aqui na Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 106 e o versículo 45. Olha o que diz. Então Deus, por favor a eles, ou seja, por amor a eles, lembrou da aliança que havia feito com o povo e se compadeceu, ou seja, se compadeceu, teve compaixão, perdoou, segundo a multidão das suas misericórdias. Deus então se compadeceu, ouviu o pedido de Moisés e concedeu então àquele povo uma segunda chance. E é assim também que Deus age conosco. Quando nós quebramos um contrato, é como também se nós quebrássemos assim o elo de uma corrente. Quando a gente mente, quando não falamos a verdade, né? Quando não somos bondosos, quando desobedecemos a Deus em alguma coisa, é como se quebrássemos o elo de uma corrente e ela se parte. Mas Deus, assim como fez com aquele povo, Ele também faz conosco. Ele nos perdoa e nos dá nova chance. Cabe a nós aceitarmos o amor de Deus, recebermos essa nova chance e nos esforçarmos junto com Deus para não quebrarmos mais o contrato. E assim é como se Deus desse a nós um contrato em branco, uma folha novinha, para começarmos uma nova história. Não é maravilhoso? Vamos orar a Deus, agradecer por esse Deus maravilhoso que nos ama e nos dá novas chances, ou seja, novos contratos? Vamos orar então. Querido Deus, é verdade que muitas vezes nós quebramos o contrato que fazemos com o Senhor, mas nos ajude hoje a mais uma vez aceitarmos o novo contrato e com a tua ajuda nós vamos nos esforçar para sermos obedientes e sempre sermos gratos pelo seu grande amor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e até a próxima história. Para finalizar a história ou para fixação da lição da história, você pode fazer duas coisas. Primeiro, fazer 2 elos de corrente. Você pode dar só as tirinhas separadas, 2 tirinhas, para as crianças colarem, né? Só colarem, elas vão gostar. Já dei as tirinhas cortadas para que elas colarem. Preparem na sua igreja os tubinhos de cola para que elas possam fazer isso após a historinha. Numa fita você cola, você escreve o nome Deus. Na outra você vai pedir para que elas escrevam o nome delas mesmas. A criança que sabe escrever o nome, escreve o nome. Quem não sabe, faz um desenho, simbolizando que aquele é o elo, é o seu elo, e o outro é de Deus. Elas vão colar e juntar, simbolizando que elas querem fazer um contrato com Deus, de serem obedientes ao Senhor. E uma outra ideia é você escrever aqui, contrato, escreva alguma coisa, tipo, por exemplo, eu, o Senhor Deus, amo vocês, quero lhes dar muitas bênçãos se vocês me obedecerem. Aceitam o contrato, por exemplo? E aí você pede que cada criança assine em qualquer lugar aqui mesmo, assine, faça um rabisquinho, né, as que não sabem escrever, escrevendo o primeiro nome, simbolizando que elas estão assinando esse contrato com Deus. Se você tiver muitas crianças aí, talvez isso fique demorado. Então, daí você faz a ideia da corrente. Se for poucas crianças e for de uma maneira bem breve, você dá ali cada folhinha para que elas rapidamente escrevam os seus nominhos
E assim, então, fique-se a história simbolizando que elas também estão assinando esse novo contrato com Deus, ok? Um grande abraço e até logo.